Olá, pessoal, bem-vindos. Olá, Michele, Fabiana, Ana. Oi, oi, vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo tudo certo? Sim, sim, obrigada. Ana Carolina, minha amiga, nem acredito que vou conseguir te ver ao vivo. Amiga, que bom ter você aqui. A Ana tem três crianças de 6 anos, uma de 5, vai fazer 5, e outra de 11 meses. Então a gente sempre nessa fase tem essas dúvidas sobre o sentar, né? A criança que não para sentada. Então hoje a live é sobre esse tema, a criança que não para sentada para comer. E é um tema que quase todas as mães passam, né? Passam por essa fase da criança não quer parar para comer. E Dani, bem-vinda, Dani! E a gente passa por essa fase de achar que a criança não. Ah, sou sua fã, obrigada! Obrigada pelo carinho, meninas, todo mundo que está aí. Então a gente passa por essa fase e entra na cabeça, né? Dúvidas, muitas dúvidas. É normal? Não é normal? Até quando é aceitável? Não é aceitável? E a gente fica com isso na cabeça. E eu recebo muito essa pergunta de vocês, e é uma pergunta muito, muito frequente aqui. Então, hoje é o tema da live, sejam todos bem-vindos. E as crianças estão ali, ó, saindo com o papai, para a mamãe poder fazer a live, né? Tranquila. Mas então, quero começar a live primeiro contando um pouquinho, né? Enquanto o pessoal vai chegando, vão sendo avisado aí, eu vou contando um pouco da minha experiência de mãe, o que eu percebo com as meninas, o que eu percebo um pouco nos atendimentos e consultoria que eu faço, e depois eu vou para a live, para as perguntas e para todo o contexto do meu filho não quer parar para comer. Primeiro, nem todas as crianças levantam, né, na hora de comer. Tem crianças que ficam sentadinhas, quietinhas, mas tem crianças que não. E eu vou dizer, com a minha experiência aqui, as crianças que param e sentam para comer são poucas. As crianças que estão tranquilas, que comem tranquilas, que ficam ali sentadinha, que passa a fase do andar, que é muito significativa para o bebê. Às vezes ele até fica sentadinho até começar a andar. E depois ele começa a levantar, não quer mais parar, né? Sentado. Então, a minha experiência foi uma que ficou sentadinha, quietinha. Quem me segue nos stories e é seguidor antigo já sabe disso. A Catarina. A Catarina, eu nunca tive que falar: ai, filha, você já terminou, não quer mais, ou tirar do cadeirão, ou já colocar na cadeirinha, porque ela sentava e comia tranquilamente. E hoje eu até recebi uma mensagem de uma mãe falando: não, eu nunca tive esse problema com os meus dois filhos, eles sentam e comem tranquilamente. Falei: nossa, ganhou na cena, porque aqui foi uma que levantava o tempo todo, a TT, e a Tatá que comia sentadinha tranquilo. Então, quando a criança não quer sentar, a gente precisa observar o que está acontecendo. Primeiro, que é um comportamento normal, né? A gente parte já do princípio de falar que é um comportamento normal. É a curiosidade da criança, é o levantar. Acontece com a criança o quê? Ela tá ali, vamos colocar no lugar da criança. Porque quando a gente tem um comportamento que, pra gente, para os pais, é indesejável, que a gente quer mudar esse comportamento, a gente precisa primeiro entender o ponto de vista da criança, né? A idade que essa criança tá e por que que isso tá desagradando a gente, né? Porque isso tem muito a ver com as nossas expectativas, com o que a gente está esperando dessa criança. Será que eu não estou esperando demais? Será que eu não estou exigindo demais de uma criança de 1 ano? Uma criança que acabou de aprender
a andar, né? E aí, ela até então, tudo era visto no nosso colo, né? Da nossa altura. E de repente essa criança aprende a andar. E isso parece para ela assim uma coisa mágica, porque ela aprendeu, gente. Então, aquele cadeirão que ela ficava ali sentada, às vezes não por muito tempo, mas ficava um pouco mais, ela o quê? Ela quer correr dali, ela quer ir lá e pegar aquilo que ela vê. Então, ela via pelo nosso colo e agora ela pode andar, ela pode ir até e compreender. Então, não tem nada mais significativo para a criança do que o andar. Porque andar é esforço, é movimento. E às vezes o parar para comer pode ser chato. E nesse pode ser chato, aquele momento, a criança fez 1 ano de idade, que teoricamente ela já vai reduzir um pouco a quantidade do que ela comia, e ela se vê andando. Então ela tem curiosidade, ela quer ir lá pegar, ela quer ver tudo e ela quer buscar. Então o que a gente precisa olhar sobre isso? Primeira coisa, esse momento da refeição na sua casa, você senta com a criança? Você para, senta, come sentado, comem juntos, né? Não vou dizer nem a mesa, tem famílias que não comem sentado à mesa, mas vocês estão juntos ali, nesse momento? Você é o exemplo para o seu filho? Ele consegue ver em você sentada comendo tranquilamente ali ou não? Eu preciso ser exemplo para ele. Primeira coisa. Então, o que está despertando a curiosidade dessa criança? O que tem lá fora? Né? O que tem que está chamando a atenção? Uma coisa que chama muita atenção das crianças. Uma televisão ligada, um barulho ali que chama atenção. Isso chama muita atenção. A criança, ela quer sair correndo para ir para aquele outro ambiente ou para ouvir. Então, o ambiente que essa criança come é um ambiente propício para ela olhar para o alimento ou ela vai comer aqui e vai ficar querendo acompanhar ali o que está passando no desenho ou a musiquinha ou o brinquedo. Então, no campo de visão da criança, eu tenho um prato para ela comer, uns alimentos, ou eu tenho brinquedos? Ela come, aí ela brinca, aí ela come, ela olha o brinquedo, aí ela volta a comer, aí ela para. Ou ela tá sentada e ela tá com um prato aqui e à frente dela tem uma brinquedoteca. Tá cheio de coisas pulando para ela, chamando, gritando, vem, 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 a boneca, né, tudo. Então, o ambiente, ele favorece? Ele chama a criança para alimentação? Ou ele afasta a criança? Essa criança que usa um cadeirão para comer, ele se sente confortável para comer ali? É gostoso? Você é adulto. Você gostaria de comer do jeito que a criança come? Naquele lugar? Essa criança ela tem espaço para liberdade, para se movimentar? Ou ela come no cadeirão e come amarrada, presa? E já que nós estamos falando de ambiente, que é o primeiro passo, né, para a gente poder observar essa criança e o que está acontecendo, qual que é esse contexto de levantar. Esse ambiente, ele é gostoso? É um ambiente em que a criança come tranquila, feliz ou que há choro? Observa se esse ambiente da comida, a criança, se você quer sair correndo dali, se ele é tão ruim para você. Se o ambiente for ruim para você, tá errado. Se o ambiente você não tiver paz para comer, tá errado. Tem alguma coisa errada nesse ambiente. Então, primeira coisa é a gente observar todos esses pontos, né? Se esse ambiente ele favorece o comer ou não. Se ele tem tanta distração que a criança não quer comer. Porque naturalmente
Naturalmente, o que a gente espera é que as crianças queiram mesmo levantar, ir ali, pegar alguma coisa, né, voltar, que elas comam um pouco e elas se sintam, né, satisfeitas e que elas queiram explorar. É natural. Primeiro ponto é que é natural da criança. Mas esse ambiente ele favorece ou ele leva a criança a levantar? Porque há uma diferença. O ambiente que favorece, a criança está ali com a comida e pronta para comer. E aí ela vai comer o quanto, né, ela tiver, até ela estiver satisfeita. Se ficou satisfeita, a criança para de comer. Então a gente tem que observar o que eu estou oferecendo. O que esse ambiente oferece para essa criança? Essa criança, ela chega na mesa com vontade de comer, ela tem prazer, ela tem desejo pela comida, ela está com vontade, ou não, essa criança acabou de fazer um lanchinho bem na hora do almoço, bem próximo do almoço, né? Então, para a criança é muito natural. A criança é tão maravilhosa, tão perfeita em desenvolvimento, em tudo, que ela não sabe sentar na mesa, sentar com a família e comer se ela já estiver satisfeita. Então, ela não vou dizer que ela precisa estar, nossa, segura a criança e deixa ela sem comer 4, 3 horas. Não. Mas perto das refeições, a criança que come, ela não vai ter interesse pela comida. Então, a gente, né, segura um pouquinho, dá um pedacinho de fruta, alguma coisa, mas lembrando que o estômago da criança é muito pequeno. Então, a criança que faz uma refeição antes das refeições principais, ela pode não comer. E aí chega e ela não vai ter interesse, ela não vai querer levantar, ela vai querer levantar o tempo todo. E essa criança, ela tem esse espaço de movimento? Ela pode, né, se movimentar? A questão da criança que come amarrada no cadeirão. Eu quero voltar a falar sobre isso. Que idade tem essa criança? Eu entendo que às vezes a gente precisa, né, deixar a criança por segurança. Você vai levantar, vai pegar alguma coisa, a criança tem que estar, né, enquanto bebê, até 1 ano, ou enfim, ela pode estar no cadeirão, passar do cinto, sim. Mas isso é só um momento ou é todas as refeições? Todas as refeições a criança come amarrada, sem movimento? A gente tem que olhar para isso, porque nós adultos não comemos amarrados. E se a gente faz isso, e se há choro, e se há falta de movimento para a criança, ela se frustra com a refeição. Esse cadeirão, quando precisa ser usado, e ele é um lugar gostoso para a criança, ela tem a liberdade de sentar ali e fazer também um desenho enquanto você termina, pintar alguma coisa, brincar de massinha enquanto você termina o almoço. Então, tudo isso a gente precisa pensar. A agressividade, gente, durante as refeições. A criança está comendo e ela é agressiva com a comida, ela joga o tempo todo, porque isso a gente sabe que é uma fase que é um desenvolvimento da criança. Todas as crianças praticamente passam por essa fase de jogar os alimentos, de jogar o prato, de jogar as coisas. É porque ela tem curiosidade, né? Porque, como Montessori mesmo diz, é o guia interior da criança que vai lá e fala para ela, joga no chão que vai cair, joga. Né? Então, a criança tem um guia que movimenta ela, que fala, faz uma ação. Mas a criança de 3 anos, ela joga as coisas tudo no chão, ela joga os pratos. O que está acontecendo? Ela é agressiva com a comida e com os brinquedos também? A gente tem que observar. Aí passa a ser um comportamento que a gente tem que investigar melhor. Por que essa criança está jogando tudo? Uma criança de 3 anos, ela já não está mais na fase de jogar as coisas. Ela, pelo menos, não deveria estar nessa fase. E aí a gente busca uma ajuda profissional, nesse caso. Mas a criança tem a curiosidade de jogar, de experimentar. E essa fase costuma passar até os 2 anos de idade. Né? A criança está no seu período sensível ali de movimento, de curiosidade, de exploração. Mas a cada etapa a maturidade da criança vai aumentando. Então,
pensar sobre isso, esses impactos. Qual que é o impacto da criança sobre você quando ela levanta da mesa? O que te causa isso? Você fica mais com a criança? Você corre atrás dela para alimentar ela? Uma criança que às vezes não tem brincadeiras em casa, gente, brincadeiras no sentido, às vezes a mãe trabalha, o pai trabalha o tempo todo, e aí a gente chega em casa com a criança, a gente pega e quer que ela vá fazer uma refeição à noite. A criança passou o dia inteiro, muitas vezes, longe dos seus brinquedos, longe das coisas que ela mais gosta. E aí eu quero que essa criança de 1 ano, 2, sente ali e coma tranquilamente. Ela tá com saudade da casa, ela tá com saudade dos brinquedos, ela quer brincar e ela quer explorar. E é natural que ela queira isso, certo? Super natural. Então, observar o impacto disso para você, observar se a criança faz isso e você fica mais com ela também, né? A criança foi e você foi junto. Então, acaba que aquele momento que você tá junto com ela, tá ótimo para a criança, porque ela tá correndo, ela tá brincando, ela tá explorando ali e você tá lá, colocando a comidinha na boca dela. E qual a mensagem que a gente passa para a criança quando a gente faz isso? Eu vou te alimentar, não é? Eu vou correr atrás de você, você pode ir que eu vou. Então é isso que a gente tá passando para a criança. Então, gente, a gente precisa verificar todos esses pontos, né? Tudo isso que eu acabei de falar para vocês e entender que é normal o comportamento da criança de querer levantar. E como que eu faço, então, Carmen, para trazer essa criança para dentro, para a mesa, para a refeição, para o momento da comida? Qual que é a estratégia que eu posso usar para a criança voltar? Primeiro ponto é uma conversa com a criança. É uma conversa curta com crianças menores de 3 anos. A criança não vai conseguir entender você, um diálogo profundo, extenso, com muitas palavras. Não. É você entender o ambiente e aí você ter um diálogo com a criança. Filho, a mesa tá aqui, a gente vai comer junto. Quando você quiser levantar, eu vou entender isso como você não quer mais comer. E pode parecer pesado, né? Tô sendo muito dura. Nossa, então aí ele não vai mais comer. Uma criança de 2, 3 anos, ela consegue entender isso. Né? Ela já tem a capacidade de entender. Então, pode ser que naquele momento ela levante, ela dê uma volta, mas ela vai entender. Ela vai entender que o momento de refeição é ali, é na mesa. Os pequenininhos, menores que 2 anos, eles não conseguem compreender isso. Então, eles vão levantar, eles vão vir, eles vão pegar comida, eles vão voltar. E aí, os maiores já conseguem compreender isso, que eles precisam, que ali é o lugar de comer. E rapidamente, eles vão entendendo. Precisa o quê? A gente dizer para eles. Então, é uma conversa curta mesmo, não prolongada. E aí, as estratégias que eu vou usar. Meu filho usa telas antes da refeição? Se ele usa telas, eu preciso desligar essa tela pelo menos 30 minutos antes da refeição. Porque a tela ela estimula o bebê de uma forma diferente. Então, o bebê chega para comer, ele chega saturado. Primeiro, porque ele não quer deixar esse momento da tela. Quem tem criança em casa sabe que a tela tira atenção, o bebê tá ali comendo, a criança tá ali comendo, e ela estava assistindo e ela vai comer. Ela deixou de ter alguma coisa que estava legal para ela. Então eu tiro, né? Eu envolvo essa criança alguns minutos antes da refeição com o preparo da refeição. Eu peço para ela ajudar a levar até a mesa, peço para ela colocar alguma coisa na mesa. Eu dou serviço, trabalho mesmo para essa criança. Né? Se a criança, mas a partir de quando, Carmen, qual a idade? A criança consegue andar, ela consegue levar talher para a mesa, ela consegue, né, movimentar, te ajudar,
E isso é tão bacana, a criança não pode ficar ali paradinha, quietinha, enquanto a gente faz tudo, não. Ela vive nessa casa, ela faz parte dessa rotina. Então, que ela ajude, uma ajuda mínima, mas para ela já é importante, já faz essa transição. Então, transição, tela, né? E comida, momento de refeição. Não tira da televisão, não tira da tela e põe na mesa, porque vai ter choro e vai ter criança querendo voltar. Criança que não se desligou da TV. Então, faça isso primeiro. E depois, observa o ambiente. O que eu posso fazer? Será que essa criança precisa mesmo? Ela está ali desmotivada a comer na mesa com a gente? Será que não é isso? Será que se eu trocar. Uma criança de 3 anos, gente, ela não precisa. 3, 4 anos, ela não precisa mais de um cadeirão. Eu vou o quê? Eu posso colocar uma almofada na poltrona, junto com a família, para ela comer ali. Eu posso, uma alternativa, colocar uma mesinha do lado para os bebezinhos, de 1 a 2 anos. Isso funciona muito bem. 1, 2, 3 funciona muito bem. Uma mesinha lateral para que ele possa levantar, para que ele possa ir comendo ali. E depois ele vai para a mesa, você coloca na mesa, põe um almofadão. Então a gente não precisa. Quanto mais a criança pertencer ao ambiente, quanto mais a criança comer do mesmo nível que a gente, comer na mesa, comer junto, melhor. Ou se a família não come à mesa, mas come junto, todo mundo junto, no mesmo ambiente. Senta com essa criança de vez em quando na cadeirinha ao lado da mesa. Isso não atrapalha o desenvolvimento, uma mesinha ao lado. Não atrapalha. A criança está ali do seu lado, ela está te observando a comer. Pode ser uma estratégia que, mas vai dar certo? Não sei, gente. Façam, tentem, né? A gente precisa tentar, a gente precisa estar disposto a alternativas, a observar tudo isso e colocar para melhorar a nossa relação, alimentação e criança. Então, quanto mais disposto eu estou a tentar, melhor será. Então, torne esse momento para trazer a criança para a mesa, para perto de vocês, divertido. Às vezes, uma criança maior, de 3 anos, 4, 5 anos, se você colocar um sininho na mesa, no momento da refeição, para que quando todo mundo terminar de comer, o sininho é tocado. Para eles, isso é maravilhoso, porque a gente traz a criança para uma coisa que a gente quer. E aí depois tem esse sininho que é tocado ali, eles ficam felizes, eles gostam desse momento. E um dia é o papai que toca o sino, outro dia é a mamãe, outro dia é a criança. Então, traz a criança para a mesa. O que eu posso usar de estratégia? Mas não vai chamar atenção um sininho? Não, gente. Um sininho vai trazer alegria para a vida de vocês, para a vida da criança. E tenta, faz o teste. Né? Veja se isso ajuda. Então, eu posso levar um sininho, eu posso chamar a criança para me ajudar a arrumar a mesa, eu posso sinalizar com a criança, perguntando para ela quando ela terminou, que é a primeira levantada dela, depois, gente, dos 2, né? Dos 2 anos de idade, eu vou fazendo isso com ela, eu vou falar, então você está satisfeito? Vamos levar o prato? Porque ela entende que quando ela está satisfeita, ela já pode levar seu prato. Hoje o Igor fez isso aqui na hora do almoço. Ele levantou, não falou nada, desceu do cadeirão e foi até a mesa com 1 ano e 8 meses, pegou o prato e levou para a pia. Ele estava sinalizando para a gente que o quê? Que ele estava satisfeito, porque essa é a ação normal da casa. Está satisfeito? Então leva o prato. Está satisfeito? Leve o seu prato até a pia. E ele pegou sozinho e levou até lá, sem a gente falar nada. Então, assim, eles observam o tempo todo a gente e essa mensagem que a gente passa para eles, somente de dizer está satisfeito, eles captam. Então, levantou, acabou, é satisfeito. Arrumou a mesa, coloca a criança para te ajudar, né? Deixa ela participar. E quando a criança fizer uma refeição até o final, ali com você, fala para ela, fala, filho, achei massa hoje, gostei. Você participou, ficou aqui com a gente, né? Conta da sua alegria para ela também.
A criança gosta de saber como a gente se sente, né? E ela gosta de um elogio, gosta de ser elogiado. Quem não gosta de receber um elogio? Então, fala para ela, olha, que legal, hoje você ficou aqui, eu fico satisfeita, né? Que a gente pode fazer uma refeição completa em família. Então, a gente sempre tem que colocar para a criança isso. E pensar se a gente está começando com muita expectativa, se a gente não está começando com muita expectativa, né? A questão da quantidade que a criança come. Será que você está querendo ter o controle dessa quantidade? E a criança levantou. Na primeira vez que ela levantou, será que ela já não está satisfeita? Eu estou falando isso para crianças acima de 2 anos. Será que ela já não está satisfeita? Quando ela levanta, o que ela está te dizendo? Está satisfeita ou não? Será que a gente não quer ter esse controle? Eu quero que você coma mais, eu preciso que você coma mais, e na verdade eles não vão precisar. E observa também se quando você corre atrás da criança, se ela aceita aquela comida a mais que você dá. Né? Isso é bem importante a gente observar. E veja também se a gente. Só um minutinho. Se a gente não está exigindo mesmo, né? Se a gente estiver exigindo da criança, exigindo que uma criança de 2 anos tenha um comportamento de uma criança de 5, 6, porque a forma que eu falo com a criança não será a mesma, né? De 2 anos de idade e de 6 anos de idade. Uma criança de 6 anos, teoricamente, ela já consegue sentar, aguardar uma refeição, aguardar um momento ali. Mas a de 2 anos, não. Ela tá porque no período sensível dela de movimento, ela quer explorar o mundo. Então, como é que está a minha expectativa diante dessa criança? Esse ambiente está pronto ou não está? Eu preciso fazer algum ajuste nesse ambiente? E se eu tiver que fazer, eu vou conversar com a criança e vou começar. E aí, fazer esses ajustes e começar não significa que eles serão, que será de um dia para o outro, não. Peraí, gente, que eu tô com um negócio aqui que tá caindo aqui do lado. Não significa que será de um dia para o outro, que eu vou começar amanhã e vai dar tudo certo, né? Precisa de tempo. Esse final de semana mesmo eu conversei com a mãe que a criança levantava muito para comer e comia sentada no cadeirão amarrado e jogava o prato. E aí eu falei com ela e falei: espera que você vai falar, Carmen tá ficando louca, eu vou colocar uma mesinha, esse menino tá pior. E é exatamente isso que aconteceu. Foi assim. Então, e agora ela já me sinalizou, já mandou vídeo, falou: nossa, tá bem melhor. Realmente eu achei que eu ia enlouquecer. Só que não é levar para o chão, levar para a mesa, trocar a mesa, colocar no cadeirão, tirar do cadeirão, não significa que vai ser. Não significa que antes estava bom, antes também estava ruim. Porque estava jogando prato, porque estava, né, comendo com agito, estava comendo chorando, estava comendo triste. Esse ambiente é o que a gente não quer para a criança. Esse é o que não deveria fazer parte, não tem que fazer parte da vida da criança. Aí eu ponho no chão e penso, nossa, aí vai todos os meus problemas solucionados. Coloquei a criança no chão. Não tá todos os problemas solucionados. Mas agora eu não tenho choro. Então eu descarto o choro, eu não tenho choro mais. Antes ele levantava porque ele estava preso. Agora ele não levanta, ele levanta, mas ele não tá chorando. Ele jogava o prato, né? Agora ele não tá jogando prato. Então eu vou ficando feliz com cada conquista que eu tenho. Se o ambiente era muito pesado e o ambiente começa a ser um pouco mais leve, perfeito. É aí. É a constância nossa do dia a dia em repetir. E para a criança, o que é novidade, ela vai ficar ali ligada e depois ela vai entendendo como é que funciona. Né? Uma criança que nunca teve liberdade, que sempre comeu presa, ela vai, quando tiver um espaço, ela vai querer correr a casa, ficar correndo a cozinha na hora da comida. Porque aquilo novo, aquilo é muito gostoso. Eu nunca tive esse espaço, nunca tive essa liberdade toda. Então agora eu tenho, deixa eu aproveitar. E aí eles vão entendendo, eles vão compreendendo, porque as crianças são muito inteligentes, né? E então é isso. E o que ela vive assim nos primeiros anos, gente, é isso que a gente precisa deixar muito claro. O que ela vive nos primeiros anos é o que ela vai levar para a vida toda.
Então, quando eu sou o exemplo, quando eu como na mesa, quando eu como à mesa, quando eu como sentada, ou quando eu tô ali presente, comendo e tranquila, e meu filho tá fazendo isso também, ou ele tá levantando, que é dentro de uma fase normal de levantar, sair e voltar, e depois ele volta para a mesa, ele tá aprendendo também. E isso é lindo. Ele tá aprendendo. Então, quando a gente coloca o filho como no lugar de um aprendiz da vida, e que eu sou o exemplo maior dele, e que a família é o exemplo dele, vocês não têm que se preocupar. Vocês não têm que preocupar com a quantidade que ele está comendo. Vocês não precisam preocupar-se em ir atrás dele. Vocês não têm que preocupar com nada disso. Porque o que ele está vivendo, se todos aqueles pontos que a gente conversou ali atrás, que eu já falei para vocês, se tudo está ok, eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que confiar. Eu tenho que saber que eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer e que ele está me observando. Então, gente, as crianças, elas vão querer levantar. Difícil uma criança que não quer levantar, que não se distrai. Não. E isso está dentro de um desenvolvimento normal, natural. O que não está dentro do natural é choro, é grito, é criança amarrada, é criança que come com o chinelo na mesa, é criança que come sobre ameaças. E eu vou dizer mais: o que está errado não é da ordem da criança. O que está errado é da ordem do adulto. O adulto é que quase sempre está errado. A criança, ela não está errada. Então, quando a sua criança levantar, correr, querer voltar, normal, tá tudo bem. Ela tá comendo um pouquinho? Ela tá comendo. Ela comeu 3, 4, 5 colheradas? Ela comeu. E aí a gente precisa também ter um pouco de postura mesmo, do que a gente quer. Então, se eu quero que ele coma, eu vou falar. Eu quero, né? Vamos comer. Agora é o momento da refeição, meu filho. Esse é o momento pra gente comer. Eu não vou oferecer 1000 coisas para ele comer antes também. Eu não vou deixar essa criança com fome, mas, né, com aquela coisa do super fome. Mas eu vou oferecer e vou falar para ele: esse é o nosso momento para comer. Nós temos agora para fazer o almoço. É o nosso momento café da manhã, almoço. E aí eu deixo essa criança livre para comer, sim. O quanto ela quiser, né? E não como ela quiser. Porque ela, como ela quiser, vai ser. Ou na mesa aqui, as opções que eu vou dar, eu preciso ter opções e opções certas. Ou é na mesa, ou é no cadeirão, ou é numa almofada maior à mesa, ou é sentadinho no chão. Mas eu dou as opções para ela. E eu não saio atrás dela. E eu não deixo a refeição durar, né, 5 horas. Eu não deixo a refeição ser o dia inteiro, onde a criança come o dia todo, a hora que ela quer, o tempo todo. Então, e aí ela não vai realmente nem sentir o seu corpo, ela não vai sentir sua necessidade, sua vontade de comer, então, que é tão natural nas crianças, ela vai começar a deixar de sentir. Então, mães, pais, nós somos as referências para os nossos filhos o tempo todo. E é a gente que conduz. E a liberdade para comer não significa que a criança vai fazer o que quer, que a criança vai comer na frente, né, assistindo desenho. Ah, mas aí se eu tiro, a criança chora, a distração, né? Então ela quer comer, mas ela quer comer andando em frente à TV, enfim. Não, assumam as rédeas da casa de vocês, né? A criança pode levantar, ok, mas ela vai levantar para quê? Ela vai levantar para brincar, ela vai levantar porque ela já está satisfeita, ela vai levantar. Tenta entender o que está acontecendo na casa de vocês. Tem uma frase de Montessori que eu gosto muito. Ela fala que a criança ela não aprende, gente, por palavras. E tem uma coisa que mãe gosta de falar muito, né? Dá muito sermão, falar. E senta aqui, come. A criança aprende por exemplo. Então, a gente conduz, a gente mostra o caminho, a gente mostra onde que come, a gente mostra como se come. Se eu quero que sente na mesa, também vou sentar,
né? Não é aquela família que eu quero que o filho faça, mas eu não faço. Eu quero que meu filho coma sentadinho, mas eu como em pé. Eu quero que meu filho coma, mas ele vai comer sozinho lá, né? Eu vejo muito isso. Eu quero que meu filho faça assim, mas eu não faço. Então vamos observar o que a gente está querendo, como a gente está querendo que a criança vai reagir. E vamos respeitar essa fase do desenvolvimento, a fase do movimento, que é tão natural em todas as crianças, a fase desse guia interior da criança que vai falar para ela, levanta, explora, né? Alguns guias falam demais para a criança isso, que ela, né, levanta, vai lá, olha. Então a gente tem que direcionar como que a gente quer. Então é isso. E agora eu vou responder aqui para vocês algumas perguntas que me fizeram lá nos stores. Deixa eu ver como é que tá o tempo. Opa, tem que correr aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí também. Existe algum tempo de refeição? Qual que é o tempo máximo? Qual que é o tempo mínimo de refeição? No início, os bebês e as crianças comem demoradamente, a gente sabe. Eles podem ficar por muito tempo ali comendo, ou alguns muito rapidinho, né? Então, não existe um tempo. Agora, o que é a refeição na sua casa hoje? O tempo que você gasta para comer certamente vai ser o tempo que o seu bebê vai gastar, a sua criança vai demorar para comer. As refeições aqui em casa parecem ser eternas, né? Café da manhã, almoço e tal. Gente, eles duram em média, de 15 a 20 minutos a gente sentada à mesa comendo. 15 a 20. Aí depois, a refeição. É claro, eu gosto muito de ficar à mesa, de ficar conversando e tal. Aí isso demora mais tempo, mas é em média de 20 minutos na minha casa. O bebê tende a acompanhar a gente. Então, se a refeição sua é uma refeição demorada, com certeza do seu filho vai ser. Não existe tempo máximo, qual o tempo ideal. Geralmente duram em torno de meia hora. Não costumam demorar mais que isso. Meu filho costuma dar a volta na mesa com brinquedos à mão. Observa se esse brinquedo tira a atenção do seu filho. O brinquedo tá tirando a atenção, né? Ou ele já comeu ali e comeu as 4, 5 colheradas e depois ele pega o brinquedo, mas ele ainda continua comendo. Se o brinquedo estiver tirando a atenção do seu filho com a comida, e se essa refeição for prolongada demais por conta do brinquedo, eu retiraria o brinquedo. Ah, mas ele só vai comer, ele só come. Eu vou responder isso, porque eu já imagino que passa na cabeça assim. E aí? E aí ele não vai comer mais? Ele vai comer. Ele vai comer. Ele pode chorar no início, né? Ele pode dar um pouco de trabalho, mas conversa. Eu sei a idade, é 4, 5 anos, não me lembro a idade dessa criança, mas é entre 4 e 5 anos. Mas se você colocar isso como prioridade, que você quer, né, aquele momento seja mais voltado para a refeição ser mais rápida e tá demorando demais, e a gente come, a gente dá tchau ali pro brinquedo, depois a gente volta e brinca. A criança consegue entender isso tranquilamente nessa idade. Tranquilamente, isso não significa que não vai ter choro, tá bom? Pode ter choro, sim. Corro atrás com a colher, o que faço? Tem problema ir atrás? Eu já respondi isso, mas eu vou até voltar. Gente, quando a gente vai atrás, a gente deixa uma mensagem para a criança. Você não precisa comer que eu vou te alimentar, né? Eu entendo perfeitamente. Não estou aqui para dizer o que é o certo, o que é o errado, né? Mas eu não posso deixar de falar para vocês que a gente está passando uma mensagem. Eu te alimento. E para a criança tá muito legal. Pensa, tá aqui desenhando e alguém tá colocando comida na minha boca. Eu tô aqui desenhando, alguém tá colocando comida na minha boca. Então eu tô passando a mensagem para ela quando eu alimento ela. O que eu tô fazendo? Eu tô falando para ela: olha, você tá desenhando, mas a mamãe vai colocar para você. Tá desenhando e a mamãe vai colocar comida na sua boca. Então, isso para a criança fica muito claro. E ela vai levantar, e ela vai correr, e ela vai 1000 vezes e não vai voltar, porque ela sabe que você vai alimentá-la na boca. A criança é inteligente, gente. Então, quando a criança é alimentada, ela corre para brincar, ela vai querer continuar brincando.
E aí você corre e continua alimentando. O que que eu tô passando para a criança? Qual que é a mensagem? Tem problema eu ir atrás? Problema. Gente, não é certo e não é errado para ninguém, né? Ao meu ponto de vista, ver, é só essa mensagem que eu tô dizendo. Eu vou te alimentar. E aí eu vou escolher, eu vou alimentar essa criança até que idade? Até os 3, aos 4, aos 5, aos 6, aos 7? Porque eu já vi mães alimentando criança na boca, criança de 9 anos de idade, enquanto eles brincam. Eu quero. Eu não. Então pensem nisso. Vocês querem alimentar menino de 7, 8 anos? Né? Qual que é a mensagem que eu tô passando toda vez que eu faço isso? É uma pergunta também aqui que é, Carmen, quando for em público que acontecer isso, o que que eu faço? Quero responder essa pergunta porque assim, quando for em público, gente, não muda nada quando é em público. Por quê? Acontece que a gente fica envergonhado do outro. O que que o outro vai pensar? Meu filho não fica sentado. A criança tal fica sentada. Gente, quando estiver em público, é uma criança que você está tendo. É do mesmo jeito. É da mesma forma. Então, olha para você, olha para suas dores, para a vergonha que você sente, né? E olha para o seu filho e fala: Poxa, eu tenho uma criança, né? Para quem está te olhando torto, porque sua criança não parou sentadinha ali para comer, o que que você pode fazer? Não pode fazer nada. Agora, olha para suas dores. Às vezes é você que se sente constrangida com o olhar da pessoa, com uma reprovação. Mas, cara, a gente precisa entender que nós é que somos os pais. E que a gente tem uma criança que está aprendendo, que está em movimento. Então, exigir de uma criança de 1 ano, 2 anos, que ela fique paradinha, gente, raridade. Eu tive uma, assim, a outra não. E eu não conheço crianças que ficam sentadinhas, paradas, comendo lindamente. Então a gente precisa entender mais isso, que a criança está dentro de uma normalidade. Agora, se há agressão, se há, né, a criança é violenta, se a criança não está querendo comer, mas aí a gente vai observar outros pontos. Mas da ordem natural, criança em desenvolvimento, em períodos sensíveis de desenvolvimento, onde a cabecinha dela não consegue acompanhar, eu não posso exigir. Eu não posso exigir dela que ela fique concentrada ali comendo. E ainda mais se eu tiver todo esse ambiente externo que está gritando para a criança. Então, em situações de público, as crianças costumam realmente não querer comer mesmo, porque é muita novidade, gente. Né? Ela está num lugar diferente, ela está num restaurante, ela está num lugar onde tem uma brinquedoteca, ela tem outras crianças, ela tem adulto, então elas não querem parar e ficar aí. E aí eu entendo isso como, ok, não quer agora, eu vou ter uma outra refeição daqui 3, 4 horas. Uma coisa também importante, gente, deixar as crianças falarem. Deixa as crianças falar que tá com fome, por favor. Deixa a criança manifestar, verbalizar. Nossas crianças não verbalizam, porque não há necessidade. É uma oferta de comida o tempo todo. Você quer uma frutinha? Quer uma frutinha? Quer uma frutinha? Quer... O tempo todo não. A criança verbaliza. E mesmo quando ela ainda não tem fala, ela já verbaliza. Ela já mostra uma fruta, ela já desperta interesse, ela já quer aquilo, né, que a família está comendo. Imagina uma criança que fala. Aí o tempo todo eu tô, né, não deixando essa criança dizer que ela tá com fome, que ela quer comer. Eu tô dando comida para ela o tempo todo e ainda depois quero que ela fique ali sentadinha comendo. Não, gente. Então, a criança, ela realmente ela aprende é pelo nosso exemplo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo, que eu acho que tá quase acabando. E tudo que ela vive nos primeiros anos de vida, a gente precisa lembrar que a mente é absorvente, né? Montessori diz isso muito. E é isso, a mente é absorvente. Ela tá ali entre os 3 e os 5 anos de idade, ó, esponja, pronta para pegar tudo que a gente ensina. E aí você tá achando que não, ela não tá pegando porque ela levanta. Ela não tá captando tudo, ela tá te observando. A criança observa o tempo inteiro, tá? Então, fiquem de olho nesse ambiente, vejam o que vocês podem melhorar,
Tira as crianças maiores de cadeirão, pelo amor de Deus. Coloca essas crianças para comer na mesa, comer à mesa junto com vocês, para elas sentarem com vocês, para elas no chão, onde vocês acharem melhor, mas que tem ambientes que seja legal. Traz o sininho para a mesa, né? Traz o sininho. Olha, terminou aqui, a gente vai tocar esse sininho. Traz uma graça, uma brincadeira, uma leveza, né? Mesa é lugar de diversão. E se vocês estiverem comendo, e se o ambiente estiver ruim, e se tiver choro, e se tiver grito, e se tiver pressão, né? Pressão psicológica, come tudo, vamos, você precisa comer, você vai ficar doente. Gente, isso não é ambiente para se comer. Isso não é ambiente familiar. As mensagens que a gente deixa para a criança toda vez que a gente fica ofertando, insistindo, volta aqui, senta, senta para comer, agora você tem que comer. Não, a gente não tem que deixar nada disso para a criança. A gente precisa comer num ambiente de leveza, num ambiente gostoso, num ambiente onde a criança queira comer, né? E que ela simplesmente queira estar nessa mesa com vocês. Então, busque isso, essa leveza para o momento da refeição e trazer essa criança. Porque quando eu tenho tudo isso, ambiente favorável, essas estratégias que eu coloquei para vocês e tudo, tá muito fácil. A criança tem tudo que ela precisa para comer. Tudo, né? Ela tem uma família ou uma pessoa que está cuidando dela naquele momento, quando os pais trabalham, e ela tem tudo que ela precisa para comer. E ela vai comer, gente. Eu tenho certeza que elas vão comer. A gente precisa dar tempo para elas. A gente precisa compreender e oferecer esse ambiente bom. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Dani tá aqui falando, mais do que falar é fazer. Sim, sim, sim. Falar, né? A gente vê que com as experiências que falar demais não resolve. A gente precisa ser realmente fazer. Muitas informações úteis. Que bom, fico feliz quando você responde as dúvidas de vocês. Ok. Sem mais perguntas? Sim. Eu acho que eu respondi todas. Tem uma pergunta. Gente, eu preciso responder essa. Devo insistir para que ele coma? Eu devo deixar sair ou insistir? Tudo. Se você tiver que insistir demais, tá errado. Tudo. Eu tô insistindo, né? Quando eu falo a palavra insistir, ela já tem um peso para mim. Então eu devo insistir? Não, você não tem que insistir. Se coloque no lugar da criança. Alguém tem que insistir com você para você comer. Imagina alguém insistindo, volta e senta, volta e come, senta na mesa, senta aqui. Gente, não, a gente não tem que insistir, porque comer é natural, comer é simples, comer é necessidade do corpo e é prazeroso. Então não insista, não insista de jeito nenhum. Você pode sugerir para a criança, sim, claro. Filho, e aí, tá satisfeito mesmo? Olha aí. Olha, colocamos muita comida no prato, então tá sobrando. Pode. Mas agora, insistir, não. E outra dica que eu, né, acabou passando aqui, eu não falei para vocês. Quer trazer a criança para a mesa? Pega e pede para ela servir o prato dela. Cuidado com as panelas quentes, é claro, mas tenha pegadores, deixa a criança servir, deixa ela montar o pratinho dela, deixa ela conhecer o quanto ela quer comer, deixa ela ver que ela colocou muito, que ela colocou pouco e vai ensinando. Servir para a criança é uma coisa maravilhosa, elas ficam encantadas. Nossa, eu estou servindo meu prato. É demais, eu estou fazendo igual mamãe faz, igual papai. Então, deixa a criança comer com liberdade. Você proporciona para ela e você não insiste. Insistir não. Essa palavra eu não gosto nem de usar, porque ninguém insiste para a gente comer. Ninguém tem que ficar insistindo, insistindo. Tudo que é insistência fica chato, fica pesado. Observe o ambiente da casa e é isso. Michele, quando a criança em casa come no cadeirão e em viagens, como não tem costume de sentar em cadeira, ele vai ficar levantando, o que fazer? Michele, volta lá e assiste desde o início.
É, é o que eu falei, eles vão ficar maravilhados com o mundo lá fora, com as coisas, né? E a viagem é curtinha, vai ensinando para ele, vai deixando ele comer até satisfeito e ele vai entendendo. Espero que sua viagem seja curta. Então, nem sempre tem cadeirão nos lugares, mas a gente consegue entender esse ambiente da criança externo e ela vai te dar um sinal que ela está com fome, quando ela está com fome, o que, que ela quer comer, né? Então a gente tenta oferecer as melhores opções em viagens para a criança e deixa ela, porque ela não, se você tentar paralisar ela para ela comer ali e tal, não vai dar certo, a viagem vai ser ruim. Então, viagens que a gente mais quer é que seja, corra tudo bem, que fique tranquilo, que as crianças se divirtam também. Então, para a diversão da criança, né, em viagens e da família, a gente aceita esse comportamento como normal, tá? E espera que ela te dá os sinais de que ela tá com fome quando tá com fome. E é isso, pessoal. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui na live. Eu tô pensando em muita coisa sai da minha cabeça aqui quando eu fico falando sobre esse tema, porque eu gosto muito. E a gente ficaria aqui, ó, falando mais coisas, mais estratégia, mas o tempo é pouco. Eu fiz anotações aqui, não consegui falar nem a metade. Mas tá bom, espero que tenha esclarecido para vocês um pouco. E tomem as rédeas da casa de vocês, entendam que nós é que somos responsáveis e que nós somos o grande exemplo dos nossos filhos, tá bom? Um beijo para todo mundo, boa noite, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Um beijo para a equipe do Believe que está aí, beijo para os meus parceiros e boa noite. E a live vai ficar salva aqui. Se você gostou, clica aqui no aviãozinho, manda para alguém, para mães, para pessoas que estão com crianças, e vai estar salva por 24 horas e daqui mais alguns dias no canal do YouTube do Instituto Believe, tá bom? Obrigada, pessoal, e boa noite.